Olá, queridos amigos, eu sou Diana do Centro Espírito Redenção e aqui estou para falar um pouquinho hoje sobre o tema 49, Corpo, Templo do Espírito. Eu gostaria de relembrar nesse instante tudo que a nossa doutrina nos diz sobre a vida futura, né? Jesus, naquela época em que esteve entre nós, que amparou, que acolheu, que curou a tantos, nos lembrava constantemente, como disse a Nicodemos, que era preciso que nascêssemos de novo para conquistar a vida eterna. Pois é, a nossa doutrina é reencarnacionista, não é? Ela nos ensina que aqui estaremos várias e várias e várias vezes, construindo sempre a nossa educação espiritual, a nossa fortaleza, aprimorando as nossas qualidades, trocando sempre os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas dificuldades pelas qualidades morais que o Cristo já possuía, não é? Espírito extremamente evoluído, que com certeza muitas e muitas vezes também passou por todas as dificuldades que nós ainda estamos engatinhando. Então, quando pensamos sobre estarmos aqui na Terra várias e várias vezes, podemos concluir que somos então herdeiros de nós mesmos, não é? Se hoje nós poluímos o planeta, se hoje nós criamos dificuldades para que se viva neste planeta Terra, com certeza, em algum momento lá na frente, sofreremos as consequências das nossas próprias atitudes, pois na reencarnação, quando voltamos a este lar bendito de aprendizado, acabamos por encontrar as dificuldades que aqui deixamos, que aqui um dia produzimos, elas nos esperarão aí quietinhas para que possamos resolvê-las no nosso dia a dia. Então, esse tema se trata de uma situação muito importante para que possamos conquistar a nossa felicidade, para que possamos conquistar a nossa melhora no dia a dia. Então, pensemos sobre o nosso corpo físico nesse instante. Muitas vezes, estamos passando por dificuldades neste momento, com doenças físicas. Muitas vezes, estamos passando por dificuldades com doenças espirituais. E muitas vezes nenhuma das duas. Passamos por dificuldades com dores em nosso coração, em nossa alma. Pois é, existem muitos tipos de dores neste planeta que ainda é de expiação e provas. Mas Jesus sempre nos deixou a receita correta para que pudéssemos superar, para que pudéssemos vencer, para que pudéssemos deixar para trás essas dores e essas dificuldades. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho hoje. No nosso dia a dia, precisamos de uma série de regras para que possamos viver saudavelmente. Então, a gente vê o tempo todo na TV um monte de reclames, um monte de notícias, um monte de matérias e mensagens sobre vida saudável. Uns recomendam que façamos atividade física. Atividade física é importante? Muito, gente. Por que é que a atividade física é importante? Quando pensamos que o nosso corpo, ele se aprimora a cada dia, né? Como quando uma criança nasce, ela ainda não sabe andar, ela ainda não sabe falar. Ao longo do tempo, tudo isso vai sendo ensinado. O seu corpo vai se adaptando às dificuldades da vida, vai crescendo com isso, vai aprendendo tudo aquilo que é necessário para que seja um adulto autossuficiente, para que possa por si só tomar conta da sua vida. Assim também somos nós no nosso dia a dia com o nosso corpo físico. Se ensinarmos a ele, através da atividade física, a resistência, a capacidade de realizar trabalhos mais intensos, mais longos,
com certeza ele aprenderá e se fortalecerá. Como quando resolvemos fazer, por exemplo, uma caminhada. Começamos, talvez não consigamos ir tão longe, a nossa capacidade respiratória não é tão grande, mas no dia a dia, a cada minuto que aumentamos um pouquinho esse trajeto, logo o nosso corpo se prepara e segue em frente. Assim é na atividade física, assim é com outro cuidado que a gente vê o tempo todo hoje em dia na mídia, nas televisões, nos comerciais, sobre a nossa alimentação. O tempo todo as pessoas nos oferecem marmitas saudáveis, complementos nutricionais, vitaminas, é tudo muito importante. Mas é bem importante que começamos na vida simples, ou talvez até na nossa infância, nós que temos filhos, que temos pessoas aos nossos cuidados. Nós sabemos que se todos os dias comermos uma comida gordurosa, uma comida pesada, vai chegar uma hora que o nosso coração vai ficar bem complicadinho, não é? Essa gordura se acumula nas nossas artérias e vai causar a pressão alta, depois lá na frente o diabetes e mais uma série de dificuldades. Então precisamos cuidar também da nossa alimentação. Além de tudo isso, tem uma coisa que eu gosto de refletir bastante. A alimentação é importante, a atividade física é importante, mas nós precisamos cuidar também do nosso espírito para que as nossas mazelas não se reflitam no nosso corpo. Ué, mas o nosso espírito reflete no nosso corpo? Ah, meus queridos irmãos, por experiência própria posso dizer que sim, reflete muito. Então, o que acontece? Sabe aquele dia que a gente não levanta muito legal? E aí, em determinado momento, encontramos um familiar, que nos é uma pessoa querida, com certeza, que vive conosco, mas naquele dia parece que eu levantei da cama do lado errado. E aquela pessoa acaba por dizer alguma coisa que me irrita muito. Ah, o que acontece? Ouvindo aquela pessoa falar, ruminando aqui que eu não concordo com as ideias, com os desejos dela, eu acabo sentindo às vezes até um aperto no peito. E fico pensando comigo mesmo, não concordo com as atitudes ou com o pensamento dessa pessoa. Meu Deus, nesse instante, meu coração acelera, eu me sinto angustiado, eu derramo na minha corrente sanguínea um monte de adrenalina, que é um hormônio que salva a nossa vida às vezes, mas que às vezes é muito perigoso, porque a adrenalina me deixa em estado de alerta. E toda vez que eu passo um nervoso, uma contrariedade, se eu viver em estado de alerta, coitado do meu coração. E aí, mesmo sem comer nada muito pesado, muito gorduroso, mesmo sem ser sedentária, mesmo que eu possa ter desenvolvido uma atividade física, eu estou cansando o meu organismo. Eu estou sobrecarregando-o com as dificuldades do meu espírito. E aí, qual vai ser a reação do meu corpo? A mesma de que se eu estivesse maltratando-o fisicamente. Meu coração se tornará talvez cansado, se tornará talvez deficiente para as lutas do dia a dia. Com certeza, eu desgastarei as minhas células, porque eu transportarei para o meu corpo toda a contrariedade que vai no meu coração. Quando dizemos que o nosso corpo é o templo do Espírito, queremos dizer que Jesus nos ensinou que deu a cada um a roupagem física necessária para que cumpríssemos aqui a nossa missão. Aquilo que um dia planejamos fazer quando estivéssemos neste planeta maravilhoso. Mas para isso, é preciso que reconheçamos os nossos limites. É preciso que mantenhamos o nosso corpo funcionando, pois ele é um empréstimo que nos foi dado para que pudéssemos viver da forma mais adequada possível às nossas necessidades. E às vezes podemos pensar, nossa, mas eu já nasci com uma dificuldade muito grande. Eu tenho uma doença desde que nasci.
eu tenho uma dificuldade nas minhas mãos ou nos meus pés, eu sou um pouquinho diferente de todo mundo. Não, Deus não erra, não é, queridos amigos? Ele é Pai misericordioso e amorável. Ele nos dá exatamente aquilo que precisamos para cumprir a nossa jornada. Muitas vezes, a enfermidade que eu trouxe de outros momentos e que carrego agora, ela não é uma dificuldade. Ela é simplesmente a situação em que podemos aprender a viver de forma melhor. Se eu tenho um coração, como muitos chamam, eu tenho coração fraco, né? Não posso fazer aí grandes exercícios, não posso passar muito nervoso, que me dá uma falta de ar, um ataque cardíaco. Será que isso é um castigo de Deus? De forma nenhuma. O que é isso? É Jesus que permite que agora, pela limitação física, nós tenhamos a paciência necessária que talvez em outro momento não tivemos. Talvez passamos aqui pelo planeta Terra como pessoas extremamente bravas e nervosas, cansando o nosso coração para sempre. E aí, quando decidimos retornar, quando temos a bênção da reencarnação, acabamos por decidir que esta limitação, esta dificuldade física vai nos permitir uma melhora espiritual. Pela própria dificuldade que se apresentará, obrigatoriamente, se eu quiser viver bem, eu serei uma pessoa mais calma, eu serei uma pessoa mais controlada, eu serei uma pessoa que vai mais acolher o outro ao invés de julgá-lo, ao invés de condená-lo, ao invés de bater de frente com ele. É fantástico essa lei divina que nos permite a cada minuto melhorarmos a nossa própria vida, melhorarmos o nosso próprio espírito através do nosso próprio corpo. Se somos pessoas que procuramos controlar tudo à nossa volta, se somos pessoas impetuosas, que não calculamos os nossos movimentos e a qualquer contrariedade saímos brigando, saímos arrasando o outro que está ao nosso lado, tudo isso reflete no nosso corpo físico. A dor, a mágoa, as dificuldades pelas quais passamos todos os dias da nossa vida refletem sim no nosso corpo físico. Existem vários estudos que falam sobre uma doença muito comum, infelizmente, no nosso planeta de expiações e provas, o câncer. Nossa, eu já tive câncer, já passei por uma situação dessa. Deus está me castigando? Não. Deus está permitindo que eu tenha decidido por ter uma limitação que possa me tornar uma pessoa melhor. Recentemente, posso dizer a vocês que passei por uma experiência difícil. Tive o Covid. O Covid me limitou bastante nesses dias em que precisei ficar isolada. Tive a dificuldade grande respiratória. A cada respiração, tudo que eu devia fazer era agradecer o milagre da vida. Às vezes consegui, mas não foi em todos os momentos. Às vezes tive medo, às vezes tive raiva de estar passando por aquilo. Às vezes as contrariedades que eu passava naquele momento faziam com que eu me exaltasse. E a respiração curta me lembrava na hora que não era permitido a exaltação. Pois é, essa limitação momentânea me ensinou muito sobre o meu corpo. Ela me ensinou que a cada vez que eu maltrato o meu próprio corpo, ele me responde. Ele me responde me limitando um pouquinho mais. Então é preciso que durante toda a nossa vida tenhamos a paciência, a perseverança de aprender a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com a nossa força. A nossa força moral é imensa e muitas vezes podemos superar todas as dificuldades da vida se tivermos o pensamento positivo que vai trazer para cada uma das nossas células a fé, a perseverança de continuar no caminho do Cristo.
se tivermos a cada momento gratidão. Gratidão é um sentimento poderoso, que exerce um efeito maravilhoso sobre o nosso corpo. A nossa circulação sanguínea melhora, a nossa respiração se torna mais fácil, o nosso coração se expande, bombeando mais rápido todo o oxigênio que precisamos para que todo o nosso corpo seja irrigado com o melhor nutriente que podemos ter. Então, é preciso que possamos a cada dia pensar sobre como tratamos o nosso corpo físico, mas que isso não diz respeito só à atividade física, à nossa higiene pessoal, que é tão importante, não é? É necessário que o nosso corpo seja banhado, é necessário que as nossas unhas sejam aparadas para que debaixo delas não se encontrem sujeiras ou bactérias que possam nos contaminar. É necessário que escovemos os nossos dentes. Já imaginou? Aqueles restinhos de alimentos que ficam ali podem produzir, nós sabemos, imensas dificuldades, desde os nossos dentes, que são as cáries, como bichinhos que podem ir para a nossa corrente sanguínea e causar um problema maior. Então, o nosso corpo precisa ser cuidado com todo carinho, com todas as regras de higiene, com todas as regras da alimentação. Alimentos saudáveis, frescos, muitas frutas e verduras, alimentos leves, que possam manter o nosso corpo funcionando, mas que não tirem a nossa mobilidade. Isso é extremamente importante. Atividade física, que traz ao nosso corpo a resistência, mas que traz à nossa mente a tranquilidade, que permite que extravasemos as dificuldades do dia a dia, que acalmemos o nosso coração. Mas, sobretudo, cuidar do nosso corpo é cuidar também dos nossos sentimentos. É cuidar para que o nosso coração esteja saudável quando a gratidão o envolve. É cuidar para que tenhamos todo um sistema completo funcionando, porque todos os dias levantamos e sorrimos, agradecendo a Deus a oportunidade da vida. É cuidar do nosso corpo, agradecendo pelo corpo que temos. Tenho dificuldades, tenho dores, tenho doenças, nos lembremos, a vida não é uma só. Se temos dificuldades hoje, com certeza elas nos permitem nos tornarmos pessoas melhores. Ela nos permite, ela nos ensina para que possamos amanhã estarmos melhores. Para que possamos amanhã, quando aqui retornarmos, estarmos saudáveis. As dificuldades e dores físicas nada mais são que pequenos obstáculos no nosso dia a dia. Mas às vezes é muito dolorido, é sim. Às vezes cometemos muitos atos que lá na frente vão nos trazer consequências doloridas. Mas Deus é Pai amoroso e misericordioso e permite que a cada dia, nos tornando melhores, sejamos herdeiros de nós mesmos e tenhamos um corpo físico mais perfeito e tenhamos uma vida mais tranquila, mais equilibrada e com certeza mais feliz. O equilíbrio nos traz felicidade, na medida em que compreendemos as palavras do Mestre Jesus. É preciso renascer da água do Espírito. Então, cada vez que aqui retornamos, com certeza retornamos melhores. Só depende de nós, de cuidar do nosso corpo físico, de cuidar do nosso espírito, para que da próxima vez tenhamos uma estadia mais tranquila, mais perseverante, mais amorosa no planeta Terra. Então, coloquemos no nosso dia a dia os cuidados básicos necessários: o banho, alimentação correta, exercícios físicos, o lazer e, sobretudo, a nossa melhora íntima. A gratidão, a fé, o amor, a gentileza, tudo isso faz parte dos cuidados com o nosso corpo físico. E é esse conjunto que nos permitirá a cada dia viver uma vida mais feliz, mais tranquila e mais equilibrada. E o nosso Divino Mestre Jesus sempre estará ao nosso redor, permitindo que possamos fazer melhor,
que possamos nos apoiar nele, que possamos pedir o concurso de nossa Mãe Maria, dessa maravilhosa irmã que estende seu manto de luz sobre nós a cada vez que temos a humildade de pedir o auxílio, a ajuda, a sustentação para seguir em frente. Então eu espero que possa ter trazido aqui reflexões que façam com que a nossa vida seja melhor a cada minuto, seja melhor a cada dia e futuramente muito, muito mais feliz. Que não nos esqueçamos sempre. O amor é o que move o planeta. E quanto mais amor tivermos em nosso coração, mais nos trataremos melhor e ao próximo também, criando assim um mundo melhor, criando assim oportunidades maravilhosas de sermos a cada dia mais felizes. Que o Divino Mestre Jesus nos envolva e nos ampare agora e sempre. Que Ele nos abençoe, nos traga sempre muita paz e muita luz. Muito obrigada pelo carinho de podermos estarmos juntos nessa manhã tão linda. Que Jesus nos abençoe.